neste sábado das 8 às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Rádio Universitária 99.9 FM, também pela Rádio Paulo Freire 820 AM. São 11 horas e 3 minutos aqui da manhã desta sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Começa agora, ao vivo, o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. E a gente também retransmite o programa às 9 da noite. E temos agora, já a partir de agora, transmissão pela internet, por streaming, né? Aqui do programa pela nossa página do Facebook, que é o facebook.com/programa Fora da Curva. Você já pode participar a partir de agora do programa. Eu sou Adriana Santana, sou professora do Departamento de Comunicação da UFPE e eu vou conduzir as entrevistas do Fora da Curva de hoje. Nosso programa traz duas especialistas para falar sobre a proposta de emenda constitucional, né, sobre a PEC da reforma da Previdência. A gente vai perguntar, contextualizar, né, a situação da votação da Previdência agora no Senado, o que mudou, o que continua, os próximos passos, né, o que a mídia tem silenciado sobre o assunto. A gente vai ter uma boa conversa hoje. O projeto, né, que pretende alterar a Constituição brasileira para fazer mudanças, sérias mudanças, né, grandes mudanças na Previdência Social, ele foi aprovado já na Câmara dos Deputados, está em análise, né, no Senado. O Senado abriu pelo menos 5 sessões, né, para debater a proposta, inclusive ontem à noite, né, numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta foi extremamente criticada por representantes da sociedade civil, por sindicalistas, por magistrados. A reforma tem sido o carro-chefe, né, do governo Bolsonaro, já começou com o governo Temer e pretende aumentar, em resumo, a gente vai falar bastante sobre a proposta, aumentar o tempo de trabalho, aumentar o tempo de contribuição para a Previdência, alterar bastante as regras de aposentadoria de várias classes profissionais, inclusive professores e policiais. A grande imprensa brasileira tem feito uma cobertura extensa, né, sobre a reforma.
Mas, como foi comprovado por uma pesquisa apresentada ontem à noite pelo coletivo de comunicação Intervozes, as vozes contrárias à proposta foram completamente silenciadas, têm sido, né? Silenciadas pela mídia corporativa. A gente vai conversar no segundo bloco do programa com o autor da pesquisa, que é o jornalista Rodolfo Viana. E hoje a gente pergunta: reforma da Previdência, o que estão escondendo de você? Você, como já disse, pode participar enviando sua pergunta, comentários, aproveita para tirar dúvida com as nossas entrevistadas. Inclusive, como a gente já alertou aqui em outras edições do Fora da Curva, enquanto a mídia corporativa só escuta homens sobre a Previdência, o Fora da Curva traz todas as vozes ligadas ao mundo do trabalho, da previdência social e, obviamente, sempre procura trazer mulheres, né, e homens também para a bancada. Eu já estou aqui no estúdio e agradeço bastante a presença de vocês. Estou aqui no estúdio com Dani Portela, que é historiadora, advogada popular, militante dos direitos humanos. Muito bom dia, Dani. Seja bem-vinda de volta aqui ao Fora da Curva. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo que está nos escutando agora. É um prazer imenso sempre voltar esse espaço de tanto debate e debates tão proveitosos e produtivos para todo mundo que está nos ouvindo. Então, eu agradeço a oportunidade. A gente aqui agradece, Dani, a disponibilidade de vocês. Também conosco aqui no estúdio, Juliana Teixeira, que é professora da Faculdade de Direito Recife e ela é presidenta da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Não é isso, Juliana? Bom dia, isso. Obrigada. Bom dia a todos também. Bom dia, Adriana. Bom dia, Dani. E é uma satisfação a gente estar mais uma vez aqui debatendo sobre o assunto e sempre à disposição de vocês. Pena que os temas sempre tão duros, sempre tão difíceis para a gente, mas é preciso falar, né? É preciso falar sobre eles, nunca silenciar. É necessário, né, falar. Bom, eu queria começar perguntando a ti, Dani, a pergunta que está movendo, né, o programa de hoje, que nos inspirou para falar. Eu acho que hoje já é o 20º programa que o Fora da Curva tem feito sobre Previdência, especificamente sobre Previdência, e a gente vai continuar fazendo até quando for necessário. Quem sabe um dia a gente consiga barrar essa proposta. Mas a pergunta que tem nos movido é o seguinte, Dani, o que é que estão escondendo para a gente sobre a Previdência? O que é que tem se falado pouco e é importante a gente ressaltar sobre a Previdência, sobre essa reforma, né, da Previdência aqui no Brasil? Olha, Adriana, Juliana, inclusive é um prazer estar no programa hoje só com mulheres. Não é? Que maravilha. É importante, não é muito importante. Sim. Nossa estagiária também, Larissa e Renê também, que está começando hoje. Bem-vindas. O estúdio e até minha filha está aqui hoje, é só mulher. O estúdio hoje está lotado de mulheres. Hoje é uma equipe feminina, nossa sexta-feira 13. Exatamente. Tirem onda não, de preto e vermelho aqui. E justamente o que é importante que eu coloque que esse estúdio está cheio de mulheres, porque as mulheres, inclusive, têm sido muito pouco ouvidas em relação a essa reforma da Previdência. Exatamente. E se a gente pensa, eu tive a oportunidade de ver essa pesquisa do Intervozes ontem à noite, e ele traz uma coisa bem interessante, parte de um pressuposto do que a gente deixou de fazer, que foi uma reforma ampla nos meios de comunicação. Exatamente. Então, assim, isso foi uma coisa que o governo progressista de esquerda falhou, que a gente teve ao longo dos 16 anos, falhou. Então, hoje, a gente sofre um revés muito grande com a comunicação que está posta. Essa mídia desregulada, então, assim, né? é isso. Não existe uma regulamentação da mídia, dos meios de comunicação. Não existe uma democratização nesse processo. E aí, essa pesquisa da Intervozes, ela traz uma coisa bem interessante para a gente entrar como gancho nesse programa de hoje. Ela diz o seguinte, ele faz uma análise dos principais veículos de mídia impressa ou não, televisiva também, e ele chega a uma conclusão, há várias, né? Mas uma conclusão que é a seguinte, que nesses 6 meses, primeiro do governo de Jair Messias Bolsonaro, nesses 6 primeiros meses, muito se falou em reforma da Previdência. Isso, foi uma das principais pautas nesse primeiro semestre desse ano que nós estamos. E aí, a partir de ser uma das principais pautas, mas o que se falou e como se falou. Ele disse que realmente a reforma da Previdência, ela ocupou grande parte dessas reportagens de revistas, dos principais jornais, dos jornais televisivos. Só que
na maioria, uma voz uníssone pela aprovação Isso. da reforma. Exato. Então, ele diz que há uma construção midiática de que havia uma necessidade urgente e de que essa reforma não só era necessária, como seria benéfica à população. E aí, ele coloca uma coisa que eu acho bem interessante. Ele cita o estudo que ele fez nesses 6 meses das reportagens, por exemplo, do Jornal Nacional. Quando ele diz que sempre que se atrela uma matéria que fala sobre reforma da Previdência, na sequência, a próxima matéria é falando sobre o mercado naquele dia, a variação da Bolsa, o preço do dólar, deixando claramente atrelado de que o mercado financeiro ele precisa que essa reforma seja feita. E outra coisa muito interessante, nessas reportagens, a maioria das vozes escutadas na mídia tradicional, quais são essas vozes? Primeiro, de especialistas. E aí, para a população, fica aquela coisa, se ele que é especialista, é economista, Tá dizendo que é bom? Quem sou eu Sim. para ser contra ou argumentar contrário a isso? Outra, a maioria das pessoas entrevistadas são homens. Então, Esmagadora maioria, né? Mais de 80% são homens. Advogados, juristas, políticos, poucas vozes a políticos de oposição. Isso, empresários, né? Empresários e o governo. Isso. Então, quando se coloca dessa forma, faz com que o quê? Exista um certo obscurantismo das posições desfavoráveis. Que são muitas, E né? foi investido, inclusive, é uma coisa que a gente tem que ver. O governo, ele tirou a aprovação da reforma da Previdência como uma meta urgente para esse primeiro semestre. E foi investido muito na chamada nova de Previdência, só de propaganda. Foram mais de 40 milhões. Então, existiu uma pressa muito grande para se aprovar, uma urgência muito grande. A maioria da cobertura foi muito técnica, que faz com que você que esteja me ouvindo agora Não entenda, né? nem entenda Isso. tanta coisa que está mudando em tão pouco tempo e tantos direitos que estão sendo retirados. Verdade. Então, a gente vai se debruçar agora justamente sobre esse silenciamento. Exatamente. Quais essas vozes que não estão sendo ouvidas? Quais as dissonâncias desse projeto? Sim, e o que elas pretendem dizer, né? Que Precisam dizer. Ô, Juliana, o texto original, né, da proposta já sofreu uma série de alterações, né? E alguns itens, inclusive, foram retirados pela bancada governista até para conseguir aprovar a reforma, com uma questão, depois com a mini-reforma, né? Uma questão da liberação ou não do trabalho aos domingos, né? Que esse item havia sido retirado. Eu queria que a gente comentasse, né, como anda o texto atual da reforma com essas idas e vindas. Em linhas gerais, o que é que a gente está ouvindo pouco e é preciso a gente atentar, Juliana? Pronto. A todos os ouvintes, Adriana, o que a gente precisa atentar já num ponto bem claro. Deixa eu pedir para tu colocar um pouquinho mais próximo. Mais próximo. Isso, Tá. obrigada. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que existe uma relação direta entre o trabalho e a Previdência, né? O recolhimento que dá futuro para a Previdência, ele é feito com base na remuneração que o sujeito recebe. Aí a gente vai ter um problema já direto em relação à empregabilidade formal, empregabilidade informal. A gente tem esse problema diretamente. Que eu vou entrar. E se eu não trabalho, eu não contribuo para a Previdência. Eu não contribuo para a Previdência de forma direta, fácil, o que leva já a um terceiro problema, que é quando você faz uma pesquisa, o pessoal de serviço social faz muito essa pesquisa, sobre o benefício da prestação continuada, né, você chega nas localidades... O BPC, né? O BPC, você chega nas localidades mais carentes e quando se fala com eles que vai se cortar o BPC e diz que eles recebem uma assistência, eles não concordam. Né? Para as pessoas que estão na informalidade, o BPC ele representa a aposentadoria deles. Eles apenas não contribuíram, mas eles trabalharam a vida inteira. Sim. E esse é o discurso que é colocado. Só, não, isso é minha aposentadoria, não é nenhuma assistência. Não é nenhum auxílio, não né? Não é nenhum auxílio. Benesse. O governo não está me dando nada. Exatamente. Eu trabalhei para isso. Eu Sem não dúvida. contribuí, ou o meu empregador não recolheu corretamente, apesar de ter sido descontado, mas eu trabalhei. Então, essa é uma perspectiva que nós devemos observar, que diz respeito, inclusive, à questão de educação da população brasileira. Não estou criticando de forma alguma, é apenas uma percepção que nós precisamos ter. Uma outra é a questão das outras reformas trabalhistas que estão acontecendo. Dentro do projeto da reforma tributária, você tem uma possibilidade ainda de reforma trabalhista.
E outros projetos, ou tem mais aproximadamente 30 outros mini Teve da projetos. liberdade econômica, né? Da liberdade econômica que já foi aprovada, né? Que flexibilizou-se a questão do trabalho aos domingos. É bem verdade que a nossa Constituição Federal já prevê a possibilidade de trabalho para algumas categorias, né? Para algumas categorias. Na verdade, a Constituição ela fala de que haverá folga preferencialmente aos domingos. Isso é verdade. Só que essa preferência, ela ficava a cargo de regulamentação sindical. O sindicato poderia, mediante negociação coletiva, vetar essa possibilidade. E agora já está mais liberado. E o argumento do governo é sempre no sentido de que não, isso não significa que as pessoas vão trabalhar no domingo. É o contrário, isso significa sim, na prática, elas podem vir a trabalhar. Que elas podem vir a trabalhar, mas é que haverá uma cobrança delas por parte do empregador de que você vai trabalhar, senão você vai ser dispensado. Então, essa é uma coisa para a gente observar. E no tocante à questão da reforma da Previdência propriamente dita, a gente precisa, aí, Dani tocou nesse assunto também, que é a gente observar que a propaganda que está sendo veiculada é de uma nova Previdência, não é nem de reforma. É completamente diferente. Totalmente diferente. E a gente precisa lembrar que Previdência não é só aposentadoria, né, gente? Previdência social é bem mais amplo. A reforma que está sendo proposta para reformar toda a Seguridade Social. Isso. Não é só a aposentadoria. Isso vai repercutir diretamente na LOAS, na Lei da Assistência Social. Isso vai repercutir no SUS, e na própria Previdência. Isso implica dizer das pessoas ficarem atentas. É um salário maternidade, é um auxílio acidente, é um auxílio doença. É você pegar uma chikungunya e ter dificuldade agora de você tirar licença do trabalho, de você ter uma maternidade e você ter dificuldade no valor que vai ser recebido na licença maternidade. Então, essas alterações infra estão ali dentro do texto do Constitucional por conta do valor, do cálculo que está sendo apresentado para o valor dos benefícios. Sim. Então, o BPC tem essa questão, uma coisa que foi chamada muita atenção, porque até o Rodrigo Maia se colocou contrário. Isso. Então, colocou-se muito na mídia, né, esse aspecto. Mas uma coisa principal para nós observarmos, que aí entra as legislações paralelas, é a questão da desconstitucionalização da Seguridade Social. O que significa isso, gente? Significa que hoje a Seguridade Social está na Constituição. Garantida constitucionalmente. Garantida. E para mexer nela, você precisa de um projeto de emenda constitucional, as famosas PECs. A PEC, quando ela é apresentada no Congresso, ela precisa de maioria para ser aprovada. Então, precisa de 50% mais um de todo o Congresso. Quando você desconstitucionaliza, você coloca ela, tira do texto constitucional e joga para uma lei infraconstitucional. Você diz que, olha, isso aqui não é mais lei maior, isso é uma lei não se exige essa maioria. Normal, comum. E não exige maioria. A maioria é de maioria simples, ou seja, é de maioria dos presentes. E isso vai significar uma possibilidade de alteração de orçamento muito mais facilmente, de benefícios muito mais facilmente. Então, precisar daqui a 5, 6, 10 anos alterar o valor do benefício assistencial ou um benefício previdenciário, aprova muito mais facilmente do que hoje. É uma licença para a Constituição ser colocada de lado realmente, né? Exatamente. E a gente precisa atentar nisso, nessa questão da desconstitucionalização. Outra coisa é a questão das outras duas PECs que estão paralelas. Uma é da desvinculação total do orçamento. Isso, a gente vai fazer um programa semana que vem sobre isso. É bem urgente, bem grave, né? Isso é seríssimo. Significa que nada vai estar vinculado. Você destinar o valor de 5%, 7% do orçamento público para a saúde, por exemplo, não vai estar mais vinculado à saúde. O sujeito vai poder usar para transporte, para pagamento de juros da dívida, para qualquer coisa. Isso vale para a saúde, para a educação. Para tudo. Né? Orçamento público do Brasil. Do Estado brasileiro. Uma licença para gastar o dinheiro da população, como se bem entender, né? E só uma terceira, bem rapidinho, é um projeto de lei de 2017, salvo engano, é o 469 de 2017, não posso confirmar isso, que é a da securitização dos títulos da dívida. Securitização, e lá fora ou se usa às vezes titularização também, mas é o seguinte, é você pegar a dívida pública, um título da dívida, o Estado de Pernambuco, o Estado brasileiro, o Estado do Ceará, deve X reais. Ou quer dizer, digamos, a Adriana deve X reais ao Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco ficará autorizado a ceder
esse título a vender para mim, por exemplo, para a Juliana, que no caso vão ser instituições financeiras, né? Que Como vão comprar, sempre. como sempre. Aí vão comprar e eu, Juliana, vou cobrar a Adriana. Meu Deus do céu. E isso não está claro. Qual o valor de juros, qual o valor de deságio que vai haver, porque com certeza o Estado de Pernambuco vai repassar para a Juliana com deságio esse valor. E nesse mesmo projeto de lei não há previsão de que o valor, se eventualmente a Adriana pagar para a Juliana, esse dinheiro não vai entrar no orçamento da União. Sim, não vai para o Estado. Não vai aparecer na planilha de pagamentos. Então a gente não sabe quanto vai entrar ou eu quanto devo vai ao sair. Estado, quem vai me cobrar é uma financeira, Exatamente. com os juros das financeiras e com as formas de cobrança que a gente já sabe. E o Estado deixa de receber da o financeira. dinheiro. E O a gente- argumento é de que o Estado vai receber imediatamente. Mas não vai. Pode até receber, mas qual seria o deságio disso? Sim. E qual é essa relação E na qual Estado é essa financeira relação? quando você recebe? Exatamente. Dani, outro ponto que eu acho bem importante, né, que você abordou no começo da fala, a gente vai falar mais à frente também com o Rodolfiano, né, o autor da pesquisa, é a participação das mulheres, né, nessas matérias sobre previdência. As mulheres não estão sendo ouvidas e as mulheres, em contrapartida, estão sendo bastante atingidas por esta nova reforma, né? Eu queria que a gente falasse sobre isso. O que é que muda nas relações de trabalho e previdência para nós mulheres a partir desse novo texto, né? Desses novos textos, caso aprovados, né? Inclusive, é importante, né? A gente começa ressaltando essa questão das mulheres, porque historicamente as mulheres nunca tiveram equidade de gênero nessa questão do mercado de trabalho, né? Então, existe uma diferença muito grande entre ser mulher e homem aqui no Brasil, quando a gente sabe que nós, mulheres, nós trabalhamos mais. Isso. Porque a maioria das mulheres que estão nos ouvindo agora sabe que quem trabalha formalmente, que tem um emprego, tem uma dupla, uma tripla jornada de trabalho. Isso. Porque... Isso não é só opinião nossa, não. Isso está comprovado com várias pesquisas, inclusive, né, do próprio governo. Trabalha-se mais, sim, e recebe-se menos. Né? Exatamente. As mulheres trabalham por mais tempo e ganham menores salários. Os salários não são iguais no exercício das mesmas funções. Então, a maioria das mulheres, as ouvintes que estão nos ouvindo agora, sabe o que é chegar em casa depois de uma rotina de trabalho num país que existe uma divisão injusta dos trabalhos domésticos, né? Que a maioria dos trabalhos de cuidado com a família, com a casa, com as crianças, com os idosos, recai sobre as mulheres, que ficam cada vez mais precarizadas. E isso afeta como? A intermitência do trabalho das mulheres é maior. Então, assim, as mulheres, elas estão mais fora do mercado formal de trabalho. São elas que tiram licença, como, por exemplo, a licença maternidade, e muitas vezes elas não conseguem retornar num tempo ao serviço laboral. E quando retornam, são demitidas. Também é uma pesquisa que a gente avaliou aqui no Fora da Curva, né? Depois da estabilidade, elas são dispensadas. Isso também é comprovado, né? Então, além da intermitência, há quase nenhuma garantia, né, de retorno que ela ao trabalho. retorne à vida laboral. E isso tem a ver com políticas públicas para as mulheres também. Quando a gente fala em políticas públicas para as mulheres, veja, a gente lutar por creche não devia ser uma pauta da luta de mulher ou da luta feminista. É uma coisa do Estado mesmo. do Estado para garantir mercado, exatamente. Né? Mas é uma pauta que para a gente é fundamental, porque são as mulheres que não conseguem retornar ao trabalho por não ter com quem deixar os seus filhos menores em segurança. Muitas vezes, para voltar a trabalhar, ela precariza a vida de outra mulher. Ela pega parte do salário dela, que já é pequeno, e retira para pagar uma vizinha, uma prima, uma parente, para ficar com cuidado com aquela criança, uma obrigação que deveria ser do Estado, dos estados, dos municípios. Então, o que acontece? As mulheres, ela têm mais dificuldade de se recolocar. E isso afeta diretamente a sua contribuição para o INSS. Então, muito bem, como a professora falou, que você recolhe para o INSS quando você está trabalhando e empregado no emprego formal. Então, tanto é que se a gente vai para os números, a maioria das mulheres, elas se aposentam por idade e não por tempo de contribuição. Então, ela contribui realmente por menos tempo porque ela está menos tempo nesse mercado de trabalho. Aí tem que trabalhar mais tempo para conseguir se aposentar. Exatamente, né? Então, assim,
aumentar, e essa reforma, ela aumenta o tempo de contribuição. Isso. Então, inicialmente se aumentaria mais, mas ela aumenta em 2 anos o tempo de contribuição, e isso dificulta ainda mais o acesso das mulheres para a aposentadoria. Uma outra coisa que a gente precisa ver sobre a questão das pensões. Muitas mulheres, a renda de grande parte das mulheres, elas são, na maioria, o maior número de pensionistas. Tem mais pensionistas mulheres do que homens. Certo? Então, quando altera a regra da pensão, por exemplo, da pensão por morte, e diminui esse valor, vai diminuir a renda dessa família consideravelmente. Então, assim, existia um pacote de uma série de medidas que iam precarizar a vida dos trabalhadores de uma forma geral e das trabalhadoras mulheres ainda mais em especial. E é uma coisa para a gente observar, você falou agora, boa parte, existe também pesquisas no sentido de demonstrar que boa parte das pessoas que recebem o BPC nos centros urbanos, elas trabalharam durante toda a vida, mas elas não conseguiram sequer juntar 15 anos. Trabalharam 20, 30, 40 anos em alguns casos, mas não conseguiram juntar 15 anos, comprovar 15 anos de contribuição. Isso eu acho que vai ser, infelizmente, mais comum agora com o trabalho intermitente legalizado, né? Vai ser muito, muito mais comum com o trabalho intermitente, inclusive porque você tem variação salarial também. E no caso das mulheres, você tem essa questão. A mulher trabalha no mercado informal, ela trabalha o caso se for o caso da vizinha, o caso da parente, que ficou tomando conta da filha, da amiga, da vizinha, da parente, ela não vai ter esse contrato registrado também, mas ela está trabalhando, ela está tomando conta de uma criança. Mas ela não tem um registro, ela não vai ter o recolhimento disso. Ela vai ser mais uma pessoa que vai receber a assistência lá na frente. E efetivamente é uma aposentadoria, efetivamente ela está trabalhando, isso tem que ser reconhecido. Sem dúvida. Só que vai deixar de ser. Gente, Juliana estava falando há pouco, né, sobre as PECs paralelas, né, sobre as outras possibilidades de alteração no mundo do trabalho, no mundo da previdência, da assistência social. E aí, uma das questões que a gente ouve pouquíssimo, e quando ouve é de maneira bastante enviesada, sobre a questão da capitalização, que ela foi retirada desse texto maior, mas ela continua na PEC paralela, como a gente está chamando, né? E, recentemente, eu estive num congresso no Chile, semana passada, e me espantou a quantidade de aposentadas e aposentados, senhorinhos e senhorinhas nas ruas, aposentados que recebiam menos que um salário, né? Porque a aposentadoria que foi instituída no Chile à época da ditadura, na década de 80, foi com base na capitalização. Então, essas pessoas estão na rua pedindo dinheiro para comprar remédio. Isso. Eu fui abordada várias vezes e soube de uma situação que tinha acontecido recentemente lá, que foi me relatada por alguns alunos da Universidade do Chile, de que uma cidade do interior chileno fez uma campanha. Inclusive teve bastante apelo midiático essa campanha, porque os moradores descobriram que a professora que havia alfabetizado metade da cidade, ao se aposentar, não tinha condições de pagar seu aluguel, sua comida, seus remédios, estava na rua pedindo. Então as pessoas passavam e viam a professora que havia trabalhado a vida inteira e alfabetizado essas pessoas, essa professora estava pedindo dinheiro na rua, né? E a capitalização, esse fantasma da capitalização ainda nos ronda, né? Eu queria que a gente falasse sobre essa possibilidade aí, bastante defendida pelo ministro Paulo Guedes, né? De o nosso sistema ser via capitalização. Eu queria que a gente explicasse o que seria isso brevemente e a possibilidade que isso tem de ser até aprovado, né, pelo Senado. Veja, isso é importante mesmo da gente observar. O sistema nosso é de repartição. Existem 2 formas de você organizar um sistema contributivo de previdência, que é repartição ou capitalização. Na capitalização, cada sujeito, cada pessoa é responsável por sua própria aposentadoria. Na repartição, você reparte direitos e deveres, né, das partes e entre gerações. A geração atual também paga a aposentadoria das gerações passadas. A Constituição, a Constituinte de 88, escolheu o modelo de repartição, onde uma parte vai pagar o da outra,
mas prevendo justamente as mudanças de mercado e as alterações nas relações de trabalho, as metamorfoses nas relações de trabalho, ele inseriu outras fontes de financiamento. Sim, até o envelhecimento da população também. O envelhecimento da população, a alteração de taxas de mercado, de empregabilidade. Então, ele previu ali no artigo 192 da Constituição outras fontes de financiamento. Então, a fonte de financiamento da Previdência não é só a folha de pagamento, não é só o salário. Né? Você tem ali o CSLL, a contribuição sobre lucro líquido, que vem sendo anistiada há décadas das empresas, quem paga é a empresa. Você tem a participação nos lucros. Você tem outros elementos que são outras fontes também. Então, esse é o modelo de repartição. O de capitalização, cada um paga o seu. E você poderia questionar, mas não é melhor? O sujeito que trabalha mais, quem trabalha menos, vai pagar mais ou menos. Aí você entra no problema que Dani Portela estava falando aqui. Você tem as mulheres que se afastam no mercado de trabalho. Você tem as pessoas que estão em momentos de miserabilidade. Você tem um momento em que as pessoas estão desempregadas. Você tem um contrato intermitente. Contrato intermitente, eu vou passar alguns dias, alguns meses, semanas sem trabalhar. Pode acontecer? Claro que pode. Nós temos os problemas agora da servidão, é o que Ricardo Antunes fala do privilégio da servidão, desse pessoal que trabalha com Uber Eats, com Rappi da vida. O pessoal trabalha 12 horas por dia, não tem um banheiro. O banheiro é um banheiro público, não tem local para trabalhar, para receber quanto por dia. Mas alguns tiram R$80 por dia. Ninguém vai conseguir contribuir. Eles não vão conseguir contribuir. Então, o problema da capitalização, ele está diretamente ligado à questão do trabalho, à disponibilidade para o trabalho para contribuir. E essa questão do Chile, ela é emblemática, porque isso foi instituído na década de 80, embora já houvesse uma previsão desde 77 lá, do sistema de capitalização, e foi previsto justamente no governo de Pinochet, em que um dos secretários era o nosso senhor Paulo Guedes. Né? Coincidentemente, ele também estava lá. E essa previsão da deteriorização da Previdência chilena já foi estudada antes. Né? Eu mesma estudei isso no mestrado, veja só, de 2006, eu terminei em 2006 e está disponível no site da universidade, que é Fundos de Pensão, Benefício ou Prejuízo aos Trabalhadores, em que eu fiz uma análise do sistema chileno com o sistema brasileiro, porque já havia essa previsão de reforma da Previdência desde o governo Fernando Henrique para instituir. Essa pedra já estava sendo cantada, já estava sendo cantada, então, de capitalização. Então, eu peguei e fiz uma avaliação e os dados daquela época, 2006, já demonstravam a falência do sistema chileno. Eu não devo ter sido a única aqui no Brasil que fez essa avaliação. E então, isso já existe. A intenção dessa questão da capitalização é o quê? A capitalização, gente, ela vai ser gerida por uma entidade privada. Ela não é gerida pelo governo. Por bancos e financeiros, fundos de financiamento. É instituição privada. No contrato que você assina do sistema de capitalização, o fundo de pensão ou previdência complementar aberta, como eles chamam, que não é complementar, ela termina sendo obrigatória, ele tem lá nas letras miúdas, você observar, esta entidade é de natureza privada, e o sujeito assina se responsabilizando que não há qualquer garantia futura de rentabilidade de valores previamente previstos nesse contrato. E por conta disso é que, desde que Temer anunciou a reforma, antes ainda no governo Temer, a Previdência Complementar subiu em uma semana 1.800%. Em ações? Não, de aderência. Não, de aderência mesmo. De aderência. O povo já com medo. Da Previdência Complementar geral. Isso, quando você vai só para os fundos de pensão, ele subiu aproximadamente 600%. Que é quem vai se beneficiar, né? Que é quem vai se beneficiar. Dessa aprovação. Gente, eu vou dar um intervalo bem breve. Fora da Curva de hoje pergunta o que estão escondendo da gente sobre a reforma da Previdência. A gente conversa com Dani Portela, que é historiadora, advogada popular, militante dos direitos humanos, e também com Juliana Teixeira, que é professora da Faculdade de Direito Recife e preside a Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. O intervalo nosso é bem rápido. A gente volta já aqui pelas nossas rádios públicas. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural.
Chega ao fim nesta quinta a curta temporada do espetáculo Trilogia do Feminicídio no Teatro Hermilo Borba Filho, a partir das 7 da noite. A peça, dirigida por Eric Valença, foi desenvolvida através de pesquisas com vítimas reais da violência contra a mulher. Ingressos à venda na hora e local do evento. Mais informações através do telefone 999897050 999897050. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o Centro de Artes e Comunicação da UFPE recebe o 9º Congresso de Literatura Fantástica de Pernambuco. A partir do tema O Mar e as Águas nas Narrativas Fantásticas, são realizadas palestras, mesas redondas, exibição de curtas e venda de livros. Mais informações através do site fantasticoempernambuco.blogspot.com. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM apresenta Romero Ferro. Foi tanto céu e tanto mar, virei herói menino. Sexta, dia 13, ao vivo, a partir das 18 horas. Direto do estúdio Transmídia da 99.9 FM. No rádio, na tela da TVU e nas redes sociais. Ei, você mesmo que tá aí do outro lado. Tá cansado de ouvir coisas ligadas à população LGBT e não entender quase nada do que estão falando? E tu que é entendida? Respeita as causas e tem curiosidades sobre o assunto. Ou você, pessoa LGBT que não viu nenhum programa que te representa por aqui. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Eu sendo tu, não perderia, hein? Esse momento é todo seu. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O Fora da Curva está de volta ao vivo, falando sobre a proposta de reforma da Previdência. Eu sou a Adriana Santana e você pode enviar suas dúvidas, os seus questionamentos, enfim, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Daqui a pouco eu juro que eu leio aqui os comentários de vocês, porque a discussão hoje está boa. A gente está conversando com Dani Portela, historiadora, advogada popular, militante de direitos humanos, e com Juliana Teixeira, professora da Faculdade de Direito Recife e presidenta da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. A imprensa tem falado bastante, né, sobre a Previdência, é um tema recorrente, mas a gente está perguntando hoje também o que é que a grande imprensa tem falado sobre a Previdência, né, de que forma essas matérias estão sendo veiculadas e, principalmente, quem tem falado sobre o tema na mídia corporativa, né? O jornalista e pesquisador Rodolfo Viana desenvolveu uma pesquisa agora, né, recente, no começo desse semestre, para descobrir justamente isso, né? O que é que a grande mídia tem falado sobre a Previdência e quem tem falado sobre a Previdência na grande mídia. E os resultados nos indicam que quem fala nos grandes jornais brasileiros são as pessoas favoráveis à reforma, né? A gente vai conversar, já podemos, gente, conversar com ele, a gente vai conversar agora por telefone com o autor da pesquisa, Rodolfo Viana, jornalista, né, pesquisador, integrante do coletivo Intervozes. E Rodolfo divulgou ontem, né? Ontem à noite, essa pesquisa. Rodolfo, muito bom dia. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Bom dia, muito obrigada por topar conversar aqui com a gente Fora da Curva. Rodolfo, o título da tua pesquisa, né? Vozes Silenciadas, Reforma da Previdência e Mídia, já deixa claro, né, que as maiores empresas de comunicação brasileiras têm sido praticamente porta-vozes da reforma, né? Rodolfo, a gente pode dizer isso? Olha, enfim, o que a gente fez com essa pesquisa, a gente acompanhou no primeiro semestre, o tema da reforma da Previdência dominou o noticiário, né? De todos os jornais, praticamente. Foi o tema mais importante da pauta política e econômica. Então, o que a gente se dispôs a fazer é justamente identificar quais eram esses especialistas que eram ouvidos quando o tema era a reforma da Previdência. Então, pela metodologia que a gente construiu, a gente conseguiu identificar que a ampla maioria dos especialistas ouvidos
pela mídia tradicional, tinham um posicionamento favorável ao projeto da reforma da Previdência, assim como também os próprios jornais impressos por meio dos seus editoriais, né? Então, a gente conseguiu ver uma relação muito clara entre a posição editorial de vários jornais favoráveis à reforma da Previdência, que acabaram também se manifestando na escolha de uma ampla maioria de especialistas que também se manifestaram favoravelmente à reforma. O perfil, Rodolfo, desses especialistas, né? Você já relatou aí que a grande maioria é favorável, né? Apontou pontos favoráveis a essa reforma, mas qual é o perfil das pessoas que falam na grande imprensa sobre a Previdência? Quem são esses entrevistados? Enfim, pelo menos dentro do critério metodológico que a gente adotou, porque vale sempre ressaltar, o número de matérias era muito grande, né? Então era na casa de milhares de matérias. Então a gente precisou reduzir com cortes metodológicos para conseguir proceder à análise. Dentro do nosso corpus, né, especificamente, a gente conseguiu identificar 3 grandes núcleos. Então o primeiro seria o núcleo dos economistas, né? Um segundo núcleo, que era um núcleo dos analistas de mercado, que não necessariamente eram economistas, mas que trabalhavam para agências de investimento ou mesmo bancos, né? E um terceiro núcleo, que era o núcleo jurídico, chamemos assim, de advogados ou juristas que falavam sobre aspectos legais do projeto de reforma da Previdência. Homens, né? A maioria? Ah, sim. Daí isso também foi um dado que chamou a atenção, porque explicitou uma discrepância de gênero muito grande. Então, nos jornais impressos, 88% dos especialistas eram homens. Quase 90%, né? Exatamente. E nos jornais televisivos também 90%. Então, a concentração da figura do especialista em homens ficou bastante evidenciada com a pesquisa que a gente realizou. Sim. Então, a gente já pode dizer que as mulheres foram completamente silenciadas, né, na cobertura aí da grande imprensa sobre a reforma. Que outros atores sociais foram silenciados, Rodrigo? Desculpa, Rodolfo. No caso, assim, como a gente, o nosso enfoque específico já foi sobre analisar os especialistas. Então, o que a gente consegue afirmar com a pesquisa que a gente fez, e eu digo afirmar com os dados objetivos que a gente coletou, refere-se aos especialistas. Então, a gente pode concluir que sim, houve um silenciamento daqueles especialistas que teriam uma crítica mais aguda ou mesmo que eram contrários à reforma. Né? Então esse era o nosso objetivo e isso ficou muito claro e é o que a gente pode afirmar. Agora, sobre outros agentes sociais ou outras pessoas que seriam envolvidas nesse debate, como não foi o escopo da pesquisa, a gente não consegue afirmar, mas a gente consegue entender que sim, houve esses graus de silenciamento, assim, de posições divergentes em relação ao projeto da reforma. Rodolfo, o que é que a gente pode analisar? Lógico, vocês divulgaram ontem a pesquisa, certamente vocês vão dar continuidade, não sei necessariamente se sobre o tema ou sobre temas diversos, né, pertinentes ao governo e à relação da mídia nessa cobertura, mas o que é que a gente já pode apontar com os dados que vocês chegaram, né? Já falou a respeito do silenciamento, né, de um grupo aí evidente das mulheres. A gente pode apontar também essa grande relação e interesse da própria mídia corporativa na aprovação da reforma. A gente pode falar isso com uma certa garantia dos dados, Rodolfo? Que ficou mais ou menos evidente o interesse da grande imprensa nessa aprovação? Então, eu acho que vale ressaltar, vale mencionar o seguinte, a pauta da reforma da Previdência ela não é nova, né? Então, há alguns anos, até décadas, digamos assim, sempre aparecem, sejam propostas de reforma ou debate. Então, o próprio ex-presidente Michel Temer tentou fazer uma reforma da Previdência e agora, praticamente, uma das primeiras medidas do atual governo foi apresentar o projeto. Então, a pauta da reforma da Previdência sempre foi abraçada pela grande mídia, né? Independentemente do governo em questão, né? Isso a gente tem uma clareza. E o que a gente conseguiu perceber também é que todos os jornais editorialmente se posicionaram favoravelmente à reforma. E com números muito expressivos. Eu vou só citar alguns rapidamente. Durante o primeiro semestre de 2019, que foi foi o período que a gente analisou, a Folha de São Paulo lançou 71 editoriais
sobre a reforma da Previdência, cujo tema central era a reforma da Previdência, ou que mencionava a necessidade da reforma da Previdência. O Estado de São Paulo publicou 135 editoriais nesse primeiro semestre, e o Globo, o jornal O Globo, 61 editoriais. Ou seja, teve um engajamento forte, sim, da mídia, inclusive editorialmente, em prol da aprovação desse projeto de reforma da Previdência. Sem dúvida. Rodolfo, a professora Juliana Teixeira, aqui da Faculdade de Direito do Recife, quer te fazer uma pergunta, um questionamento. Rodolfo, boa tarde, bom dia ainda. Veja, eu tenho observado algumas, dentre dos que são contrários a qualquer alteração do sistema da Previdência, incluindo a questão da discussão sobre o suposto déficit da Previdência, eu tenho identificado a defesa da ANFIP, que é a Associação Nacional de Auditores Federais, e da Auditoria Cidadã, que é uma organização também de questionamento disso, normalmente os dois formados, pelo que eu observei, por economistas, e a existência também da CPI da Previdência, que foi encerrada em meados de 2015, eu acredito. Na pesquisa que vocês fizeram, tem alguma identificação, alguma referência? Vocês viram esses organismos, essa CPI foi mencionada em alguma das matérias de jornal, a existência dessa CPI e também os levantamentos que foram feitos pela ANFIP e pela Auditoria Cidadã foram mencionados em alguma dessas matérias de forma relevante, dessas matérias que foram analisadas por vocês? Olha, então, o que a gente fez, assim, como eu tinha dito, a gente teve um desafio muito grande teórico sobre qual recorte a gente utilizaria metodologicamente. Então, especificamente nessa pesquisa que a gente fez, a gente não conseguiu identificar isso porque não estava no nosso escopo. A gente fazia a busca das matérias e depois com as matérias fazia uma segunda seleção, buscando única e exclusivamente identificar esses especialistas especificamente e seus posicionamentos. Dos que você acabou se referindo, pelo que eu me lembre agora, mas não estou me enganando, posso estar cometendo algum equívoco, mas creio que não havia nenhuma menção de pessoas. Os especialistas concentravam-se principalmente em agências de investimento ou mesmo do setor bancário, né? Você tinha muitos advogados de escritórios de advocacia ou ex-presidentes de tribunais superiores e também, daí sim, algumas faculdades ou institutos de pesquisa que recorrentemente eram acionados para se mencionar, para se utilizar como especialistas da área econômica, etc. E é interessante também que alguns nomes particulares se repetiam, né? Então, haviam, digamos assim, alguns especialistas, estrelas, entre aspas, que quase sempre eram acionados aí para darem a opinião sobre o projeto da reforma da Previdência. Dani Portela, que é advogada, historiadora. Desculpa, eu não estou ouvindo mais nada a vocês agora. Oi, Rodolfo, está ouvindo? Agora? Caiu, eu acho. Alô? Alô, tá conseguindo nos escutar agora? Alô? Vamos tentar ligar de novo. A gente vai tentar ligar novamente para Rodolfo Viana. Tentem aí, gente, por favor, enquanto a gente... Eu não estou conseguindo ouvir nada. A ligação está cortando completamente. Por favor. Ainda sobre a pesquisa, gente, a gente também, aqui no Fora da Curva, a gente realizou uma pesquisa comparativa entre a cobertura da grande imprensa e o que o Fora da Curva estava fazendo sobre Previdência, né? Essa análise foi apresentada na semana passada na Conferência Internacional de Comunicação e Cultura Popular da América Latina e Caribe, que foi realizada na cidade de Santiago, né, no Chile. E a gente chegou a conclusões bem próximas, né, embora a nossa amostra seja bem menor, ao do levantamento do Intervozes, e a gente evidenciou que dos nossos programas analisados, a gente buscou pelo menos 35 fontes de informação utilizadas nas entrevistas sobre Previdência Social, né? Fontes diferentes. Dessas, a gente teve 65% de homens e 34% de mulheres. O percentual de mulheres foi maior do que o observado na cobertura da mídia corporativa, mas ainda é baixo, e é por isso que a gente faz essa autoanálise de estar sempre procurando a diversidade de vozes, inclusive de gêneros, aqui no programa. E enquanto nos demais veículos de comunicação as fontes sobre Previdência pertenciam à classe política, empresarial e a classe jurídica, né, como o Rodolfo também apontou, nos nossos programas
quem falou sobre previdência foram professores e pesquisadores, né? Professores e professoras, integrantes de sindicatos de trabalhadores, de trabalhadoras, representantes de ONGs e sociedade civil organizada, movimentos sociais, pessoas ligadas à área específica da Previdência Social e Medicina Social. Também escutamos pessoas de serviço social, auditoria fiscal, economia e classe política, que foi a que a gente menos escutou, 1%. E o destaque que a gente dá nesse nosso levantamento foi para a grande participação de professoras e professores, pesquisadores, representantes de entidades sindicais. Conseguimos, Rodolfo, de volta? Rodolfo, nos escuta agora? Agora estou ouvindo, sim. Joia, a gente tem uma pergunta aqui de Dani Portela, que é advogada, historiadora, militante aí de direitos humanos. Perfeito. Rodolfo, primeiro gostaria de parabenizar pela pesquisa. Assim, eu tive acesso ontem à noite, não pude ler toda, mas assisti inclusive um vídeo vocês debatendo sobre essa pesquisa. E aí eu queria que tu trouxesse um dado que nos interessa muito aqui, quando você fala de quando é noticiado de que a população, no geral, aprova a reforma da Previdência. Aí faz um paralelo. Primeiro, no que o governo federal ele faz de investimento e gasto em propaganda para noticiar essa nova reforma da Previdência como uma coisa nova e como uma coisa que seria benéfica para a maioria da população. Por outro lado, você faz um paralelo de que quando é noticiado que a maioria da população aprova, e os dados da tua pesquisa mostram que essas vozes que foram silenciadas, a maioria são vozes que vindas do povo, das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras que vão ser diretamente atingidos por essa reforma, mas a grande mídia prioriza as vozes de juristas, economistas, políticos e do governo, a maioria favorável a essa reforma. Então, assim, como você analisa essa questão de que dizer que a maioria da reforma da população ela aprova ou ela é favorável à reforma, mas que a maior parte dela não tem informação suficiente para analisar, ou quando tem essa informação, ela é de baixa qualidade. Então, a maioria das pessoas elas não estão compreendendo o que está acontecendo pela complexidade, inclusive, dessas matérias, porque é muito técnica, analiticamente muito técnica, e não fala a voz do povo que não está entendendo a quantidade e a seriedade dessas mudanças e dos rumos que nós estamos tomando. Assim, eu queria que você fizesse uma análise sobre essas vozes silenciadas, que é apresentada como sendo favorável, mas que muitas vezes não está tendo a compreensão da dimensão dessa questão. Não, perfeito. Eu acho que são duas coisas que valem ser mencionadas. Assim. A primeira é lembrar que houve um esforço enorme do governo federal de propaganda da nova Previdência, né, como eles chamavam o projeto. Então, se eu não me engano, foram na casa de 40 milhões de reais em publicidade multiplataforma, né, enfim, que foi nesse primeiro semestre para justamente tentar convencer a população, né, do projeto da reforma da Previdência apresentado por eles. Então isso é um dos aspectos, né, porque foi um aspecto do investimento altíssimo em publicidade que o governo federal promoveu. O outro lado, que eu acho que o que a gente conseguiu identificar nessa pesquisa, e que eu acho que é o que prejudica muito o debate público sobre o tema da reforma da Previdência, foi essa discrepância entre especialistas favoráveis e aqueles que seriam contrários. Uhum. E por que isso prejudica? Porque cria-se uma espécie de um determinado consenso, eu ponho o consenso entre aspas. Quando aparecem praticamente todos os especialistas, e vale a pena lembrar que o efeito discursivo que no jornalismo o especialista tem, né? O especialista é tido como aquele que mais sabe sobre algo, ou aquele que tem um conhecimento específico sobre algo. Então, quando você tem uma ampla maioria de especialistas dizendo a mesma coisa, você quase que constrói um consenso de que essa coisa é a certa. Então, essa pesquisa apontou
que essa disparidade entre posicionamentos acaba criando essa espécie de consenso e que prejudica muito o debate sobre a proposta da reforma da Previdência, porque praticamente constrói-se uma imagem de que não existem especialistas contrários ou mais críticos da reforma. Então, isso, no conjunto da população, ou na disputa da opinião pública, tem um efeito muito forte, né? Então, eu acho que com os dados levantados, porque a gente até poderia ter uma impressão sobre como isso funcionava. Eu acho que o mérito da pesquisa é justamente trazer dados objetivos sobre essa discrepância, né? Então, fica claro que essa construção desse determinado consenso em torno da pauta da reforma da Previdência acaba, sim, por influenciar na opinião pública e talvez, né, daí eu ponho como hipótese, porque a gente não trabalhou sobre isso, e talvez criar essa reversão de perspectiva no conjunto da sociedade, passando a ser favorável à reforma, né? Enfim, mas daí seriam pesquisas posteriores e com outras metodologias. Joia, muito obrigada, Rodolfo. Obrigadão. E a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho de vocês e as reverberações aí da pesquisa. Muito obrigada. Bom dia para ti. Eu agradeço muito, avisar a todos e todas que a pesquisa está disponível no nosso site, que é www.intervozes.org.br. E a gente tem diversas outras publicações e pesquisas também. E eu gostaria de usar a oportunidade para agradecer a Yara Moura e ao Paulo Vitor Melo, que também colaboraram na realização dessa pesquisa para o Coletivo Intervozes. Joia, maravilha. A gente vai divulgá-la por aqui também nas nossas redes. Muito obrigada, Rodolfo. Então, eu que agradeço. Bom dia a todos e todas. Bom dia. A gente conversou agora com o Rodolfo Viana, que é jornalista, né, pesquisador, integrante do Coletivo Intervozes e que foi o autor, né, da pesquisa Vozes Silenciadas, Reforma da Previdência e Mídia. Eu vou chamar aqui nossas estagiárias para falar sobre a Semana de Jornalismo rapidinho. Podemos, Larissa, falar da nossa Semana de Jornalismo, que começa semana que vem, agora segunda ou terça? Segunda-feira. Vamos lá, Larissa Rocha, diga aí novidades sobre o retorno da Semana de Jornalismo na UFPE. Conta aí pra gente. Desde 2014 que não acontecia e vai retornar agora em 2019. Nos dias 17, 18 e 19 de setembro, acontecerá a Semana de Jornalismo Graça Araújo na UFPE. A semana tem como lema Compromisso Social e Inovação. E o evento se apresenta ainda com um ato de resistência do ofício jornalístico. A semana acontecerá no Centro de Artes e Comunicação nos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro. Sempre à tarde. Sempre à e tarde. Melhor ainda, gratuito. Estamos numa universidade pública gratuita, de qualidade inclusiva. Então, participem. Né? Neste momento, principalmente, em que o jornalismo se faz tão importante e a gente pode ver as consequências do mau jornalismo no resultado aí da pesquisa, né? Que a gente acabou de ouvir de Rodolfo. Graça Araújo, que fez um ano já. Fez um ano de falecimento e ela é homenageada da semana. É, homenageada. Muito obrigada, gente. A gente está quase terminando o programa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. A gente tem várias perguntas aqui de ouvintes que eu vou pedir a gentileza de vocês responderem depois. A gente assuma aqui o compromisso, viu? Beth Pimentel, também o professor Fábio Júnior, Vlad Queiroz, Adriano Bezerra, enfim, todo mundo que participou hoje do programa, a gente vai conversar com diretamente por escrito. A gente pode responder na página, ou então a gente pode gravar um videozinho como a gente faz sempre e respondendo, porque a gente responde para todo mundo. A gente vê como é que a gente faz aqui. Bom, eu queria que vocês dessem uma palavrinha final, bem rapidinha, se possível, um minutinho. O que é importante para que as ouvintes e os ouvintes atentem em relação à reforma da Previdência? Juliana, um minutinho. Um minutinho para ser bem rápida, sem tergiversar muito, mas a gente prestar atenção em dois projetos que estão realmente na pauta de julgamento. Conseguimos suspender um ontem, que foi a respeito, ontem, desculpem, é a questão da votação da securitização de títulos da dívida pública, e o outro... Esse saiu do texto, foi? Ele foi adiado para mais de semana. Certo. Ele, desde janeiro, vem sendo adiado. Ele foi proposto em 2017 e, através dos movimentos sociais, estão conseguindo pressionar diretamente e pessoalmente semana que vem dele. A da securitização e o outro que é o da desvinculação do orçamento da União. Bom, de hoje a 8 é um programa sobre isso, todo mundo acompanhando. Precisamos ficar atentos, que repercute diretamente na vida do trabalhador brasileiro. Simbora. Obrigada, Dani.
Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. E o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: eu tenho sentido uma apatia. É mais um convite a quem está ouvindo. Eu tenho sentido uma apatia muito grande em relação a um tema que vai alterar tanto as nossas vidas. Então é um tema que compromete as nossas futuras gerações. São cerca de 200 milhões de brasileiros que vão ser atingidos por essa reforma. A gente, apesar de ser a 9ª economia do mundo, é um dos países com maior índice de desigualdade. E essa reforma, ela aprofunda essas desigualdades. Essa reforma, diferente do que ela propagou, ela não combate privilégios, ela vai precarizar ainda mais o mundo do trabalho e o pior, ela retira esse sistema de um estado do bem-estar social que ele é responsável, sim, também pelos seus cidadãos. Que nós nunca temos efetivamente concluído. Então, a gente precisa se movimentar. Só para concluir, para a gente entender em que momento essa tramitação está. Essa reforma, ela passou pela Câmara de Deputados de forma até mais fácil do que a gente pensou. Apesar de toda a resistência, de atos e movimentos sociais, passou, foi aprovado na CCJ, na Comissão Especial, nas 2 votações, e agora ela está tramitando no Senado. Se ela for aprovada no Senado, ela já vai direto para a presidência, para a promulgação. Então, a gente precisa pressionar. Já no dia seguinte, né? E vamos pressionar os senadores enviando e-mails que estão disponíveis na página do Senado Federal, os senadores de Pernambuco. Vamos falar, vamos gritar. Gente, Fora da Curva vai ficando por aqui. Muito obrigada, Dani Portela, muito obrigada, Juliana Teixeira, também ao jornalista Rodolfo Viana, conversou com a gente no telefone. O programa de hoje teve produção de Ed Rodrigues, pesquisa e roteiro de Guilherme Falcão e Adriana Santana. Nas redes sociais, Larissa Rocha, Renê Patriota e Guilherme Falcão também, que ficou em casa, trabalhando de casa hoje. E na técnica, Chico Rocha. Na segunda-feira, o programa Fora da Curva está de volta com o professor Bruno Nogueira. E a gente pergunta o quê, Renê, segunda? Porque é importante reconhecer a posse de terra das mulheres. É isso, segunda-feira com o professor Bruno Nogueira. Boa tarde, boa semana e vamos defender a universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Viva a UFPE! Viva! O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.